E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo meu aqui. Primeiro eu quero parabenizar, a Universal, os membros da Universal, os pastores, Bispo Macedo, pela construção do Templo de Israel aqui em São Paulo. É uma obra faraônica, não é faraônica, é salomônica. Faraônicas são as pirâmides. É uma obra salomônica. Eu sei que foi importado até pedras de Israel e que me parece, eu não pesquisei muito sobre esse templo aqui de São Paulo que a Universal construiu, mas me parece até que é bem maior do que o verdadeiro templo, lá de Israel, que foi construído por Salomão, e provavelmente muito mais luxuoso. E eu sei que foi difícil construir, custou muito caro, deu muito trabalho e realmente é uma grande obra. Então parabéns ao Bispo Macedo, à Igreja Universal, e parabéns porque com essa atitude de reconstruir, tentar reconstruir o templo de Israel, do Deus de Israel no Brasil, ajuda a gente a ter uma coisa que é tão clara, tão óbvia, é tão fácil de ver, mas as pessoas se enganam. Mas com esse tempo, sabe aquela brincadeira que a gente fala, você não entendeu o que é que eu desenho? Então agora é desenhado. Porque qual é a função do templo, de Israel, do templo do Jeová de Israel, do Deus de Israel, aqui no Brasil? Vamos pensar na função dele lá no Velho Testamento? Que a função do templo no Velho Testamento era o seguinte: tem aquela famosa promessa de Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ao templo do Senhor, e fazei prova de mim para ver se não vos abrirei as portas do céu e as janelas do céu, e terão tamanha bênção. Então, uma das funções do templo era receber os dízimos, que, lembre-se, no Velho Testamento fazia parte da constituição da nação, do Estado soberano de Israel. A lei, toda aquela lei, o livro de Levítico, Deuteronômio, passagens do Êxodo, etc., era a lei, era a constituição de Israel, que era tanto civil quanto religiosa, como em todos os reinos daquela região, provavelmente em todos os reinos do mundo daquela época. A lei era civil e religiosa. Então, levava-se o dízimo, que era um imposto, à casa do tesouro, que era o templo. O templo servia para você ir lá orar, e era lá que o fiel judeu deveria orar. Tanto que muitas pessoas naquela época ofereciam seus sacrifícios a Deus nos montes, o que era condenado pela lei, era errado de ser feito. Então por isso também ter o templo, porque todo sacrifício deveria ser feito dentro do templo. E note que o sacrifício naquela época era de sangue. A função do templo era receber os sacrifícios de sangue ou as ofertas que eram de comidas, flor de farinha, ou pombos, ou cabritos, ou carneiros. A função era essa. E era oferecido holocaustos a Deus. A função do templo era oferecer holocaustos a Deus. Então nós estamos definindo bem para que serviu o templo no Velho Testamento. Eu anotei aqui só duas passagens. Uma está em Salmo 48:9, que fala também da importância para o judeu, o que ele sentia ao ver o templo e o que ele significava para ele. Aí é escrito aqui: lembra-nos, ó Deus, da tua bondade dentro do templo, porque o templo era a habitação de Deus na terra. Deus não estava em nenhum outro lugar na terra que não fosse dentro do templo de Israel. E outra passagem é Salmo 68:29. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Quer dizer, o templo também guardava a Shekinah, a manifestação da glória de Deus. E os reis, ao verem a glória de Deus, não era a glória de Salomão, era de Deus, trariam presentes a Deus. Então o templo tinha muitas funções. Ele carregava, Deus estava dentro do templo, a glória de Deus estava dentro do templo. Se você cometia um pecado, você tinha que ir ao templo para levar a oferenda para perdão dos pecados. Se você queria uma graça de Deus, você deveria ir ao templo para levar uns sacrifícios, fosse de comidas, frutas, farinha, ou de um animal para ser morto, para que Deus fosse favorável a você. Essa era a função do templo. Quando Jesus veio, você lembra quando mostraram o templo, os discípulos mostraram o templo para Jesus, ele falou: em 3 dias eu derrubarei esse templo e o levantarei de novo. E aí falaram: nossos pais levaram mais de 40 anos para levantar esse templo, e em 3 dias você vai derrubar e levantar, você vai derrubar em 3 dias levantar? Aí falam: mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus também falou: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Você vê que já não é mais o templo que carrega, que guarda a Shekinah, a manifestação da glória de Deus. Jesus fala que o templo é Ele, e joga esse templo para nós, o nosso corpo. Nós somos o templo de Deus para aqueles que são cristãos e acreditam na mensagem do Evangelho. Nós somos os templos de Deus
Porque ó, você pode ser feio, você pode ser bonito, você pode ser uma mulher linda, deslumbrante, você pode ser um homem horroroso, ou vice-versa, uma mulher feia, um homem lindo. Você pode ser malhadão, bombadão, você pode ser magrinho. Do jeito que você for, alto, baixo, o seu corpo é a obra mais perfeita que existe no mundo. Nenhum homem, nenhum grupo de cientistas, milhares e milhares de cientistas tentarem construir algo como eu, como você vai conseguir. Porque a sofisticação desse projeto e as habilidades, os potenciais que ele tem, não existe nada na Terra que seja capaz. Então eu digo, por isso que Deus habita em nós, por isso que eu digo, quando o Bispo Macedo, a Igreja Universal, construiu o templo no Brasil, serve para definir uma coisa. Muitas igrejas hoje são versões judaizantes do Evangelho. Não são igrejas do Evangelho. Não são igrejas do Evangelho de Jesus Cristo. Pode pregar o nome de Jesus, pode falar de Jesus o tempo inteiro, pode curar, pode expulsar demônios em nome de Jesus, pode fazer maravilhas em nome de Jesus, pode ficar pregando em nome de Jesus, mas Jesus fala, quando ele cita essas pessoas que pregaram em seu nome, expeliram demônios em seu nome, falaram tanto em seu nome, fizeram curas em seu nome, ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que são pecadores contumazes. Não é a pessoa que erra, que falha e aí pecou. Não é aquele que peca, e gosta de pecar e vai pecar a vida inteira. Ele fala, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Aí você pensa, pô, o cara fala em nome de Jesus, o cara expulsa demônios em nome de Jesus, o cara cura em nome de Jesus, Jesus nunca conheceu ele. Se não fosse Jesus que tivesse falado isso no Evangelho, ficaria difícil de entender. O que Jesus está falando claramente, qualquer pessoa pode pegar qualquer coisa e falar qualquer coisa que quiser. Alguém pode começar a falar do Gerson, e falar por aí 1000 coisas, 10.000 pessoas falando de mim. E simplesmente pode ser que nenhuma delas sequer tenha me conhecido pessoalmente. E pode acontecer de todas elas estarem falando coisas que eu falo exatamente o contrário aqui nos meus vídeos. Você que me conhece vai me ouvir falar uma coisa, e aquele cara está ali falando no meu nome, dizendo que eu mandei ele, que ele está falando porque eu estou dizendo, e falando tudo o contrário do que eu estou dizendo, que você está acostumado a me ouvir. O Templo de Israel é um marco aqui no Brasil. O Templo de Israel, o Templo de Salomão no Brasil é um marco que define. Existem igrejas que são versões judaicas e existem algumas igrejas que são do Evangelho. Isso fica claro. Os templos, eles têm a sua função, sim. As igrejas, as capelas, as catedrais, tudo isso tem a sua função. São símbolos que mexem muito com a nossa mente, são símbolos que como despertassem algo em nós. E quando nós vamos em lugares assim, nós nos sentimos... Eu ia muito a montes, né? Uma época que não deixa de ser, ó, quem vai num templo, porque o templo é sagrado, e vai num monte porque o templo é sagrado, porque o monte é sagrado, é a mesma coisa. Então, às vezes, você entra num templo, aquilo te inspira. Mas eu não posso ser dependente desse templo. Ainda mais o Templo de Salomão. Porque o Templo de Salomão é para judeus, gente. Ele foi construído, foi todo mandado, você vai construir assim, vai ter esse tamanho, essa altura, essa largura, com isso, com aquilo, com esse tipo de pedra, com esse tipo de não sei o quê. Você vai chamar o Irão, lá de longe, né, acho que é de Tiro, que Salomão mandou buscar um artífice em ouro, muito especializado para fazer o templo. Por quê? Porque ali é onde ia habitar a glória de Deus. O que não ocorre hoje com os cristãos. A glória de Deus deve habitar dentro de nós. Nós devemos sempre estar fazendo exames de consciência, exame de postura, de moral, de ética, para ver, será que eu estou pisando na bola? Será que tem coisas que eu estou fazendo por engano, por desleixo, ou eu estou pisando na bola feia? Se você está pisando na bola feia, você tem que parar. Se você está fazendo por engano, você tem que se informar. Se você não sabe uma coisa, se informe para te fazer, porque Deus quer habitar em algo limpo e puro. Não sem erros, não sem falhas, não pessoas perfeitas, mas pessoas que estão se esforçando. O templo de Jesus somos nós. O templo de Salomão é para o Deus judeu e para quem adotou o evangelho judaico. Né? Você lê o livro de Atos, você vai ver que o tempo todo tem uma discussão entre os apóstolos, entre Paulo e às vezes Pedro e o resto, principalmente Tiago, que era o irmão de Jesus, que se tornou líder da igreja. O líder da igreja não era Pedro, não, tá? O líder da igreja era Tiago. Sobre se eles deveriam pregar o evangelho só para judeus ou para os outros povos, os gentios. Né? E Pedro, quando foi pregar a um gentio, que era Cornélio, Deus teve que dar várias visões a ele seguidas para ele resolver, não uma visão, aliás, que repetia a coisa seguidamente, para ele entender que o evangelho é do mundo, não é dos judeus. E hoje nós vemos igrejas ditas evangélicas que querem tornar o evangelho algo de judeu e fazer com que uma visão do judaísmo seja adotada por nós. Então, parabéns ao Bispo Macedo, porque agora isso ficou claro. Isso ficou claro.
olha, dízimo é da lei, tá? Guardar o sábado é da lei. Mas o que tem por aí, gente? É tanta coisa. Eu sei de uma coisa, se você guarda um item da lei, por exemplo, você dá o dízimo, então você tem que guardar a lei toda. Quando a mulher estiver menstruada, vai ficar dentro numa banheira d'água de manhã até de tarde. Quando o homem e a mulher transarem, eles vão ficar cada um em uma banheira sentados ali para se purificar até de tarde, porque essa é a lei. Se você quer cumprir a lei do dízimo, você quer cumprir a lei, sei lá, tem tanta lei, o sábado, guardar o sábado, ou se você não guarda o sábado, diz, não, eu tenho que guardar o domingo, porque Jesus mandou guardar o domingo. É mentira. Eu quero que você me mostre na Bíblia onde fala que tem que guardar qualquer dia para o cristão do Novo Testamento. Paulo até fala, para nós, que somos cristãos, todos os dias são santos. Então você quer guardar um item da lei, guarde tudo. Agora você quer frequentar o templo de Salomão, você acha que não, lá tá, não, ali Deus está mesmo. Se eu for no templo de Salomão, ele resolve tudo. Então cumpra toda a lei. Agora, se você quiser viver na graça de Jesus Cristo, que é liberdade, que é compromisso, tá, com a ética, muitas pessoas confundem, eu tenho que crer em Jesus para ser salvo. Só que o crer ali na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, isso é muito bem explicado. Não é crer, eu acredito em Jesus, estou salvo. Não. Eu acredito em Jesus, agora eu vou ter que andar igual ele andou. Eu vou ter que seguir o exemplo dele. Acreditar lá é isso. Não é dizer, acreditei em Jesus, eu creio em Jesus, eu leio a Bíblia, estou salvo. Não. Acreditar em Jesus, segundo o Novo Testamento, isso é muito bem explicado, é viver nas boas obras que Jesus andava. Tiago fala isso, eu já repeti. Você crê em Deus? Você faz muito bem, Tiago falando. Porque até os demônios creem e estremecem. Os demônios mais do que creem, eles sabem que Deus existe. Mas nem por isso eles deixaram de ser demônios, eles são demônios. Então você tem que não só crer, como andar como Jesus mandou, como Jesus andou. Ainda que a gente tenha falhas, porque esse negócio de santidade absoluta também leva à loucura, ao fanatismo. Tá? Mas tentar, se esforçar para andar numa vida decente, digna, bonita diante de Deus. É isso. Então se você fizer isso, você é o próprio templo. Está vendo o templo de Salomão, viu? Vai lá e olha tudo e pensa, nossa, eu sou maior do que isso aqui, porque Deus habita dentro de mim e aqui não mora nada. Então, pense bem nisso, reflita sobre isso. E veja, você afinal de contas, você é um judeu que se diz cristão? Você é um cristão que gosta de parecer com um judeu? Meu bispo Macedo apareceu com um kippá, com aquele pano aqui, aquela pá, parece um profeta do Velho Testamento. Quem quer seguir essa linha, não tem problema nenhum. Eu prefiro seguir a Jesus, esse é meu compromisso, esse é meu compromisso, é isso que eu escolhi. Quem quer ser judeu, bate palma para você. Quem quer ser muçulmano, bate palma para você. Eu escolhi ser cristão. O que você escolhe? Qual é a sua decisão? O que você quer?